Ainda no tema Flamengo, mas é um tema que envolve não só Flamengo, mas também seleção brasileira, porque se liga só, Samuel Lino chegou em grande fase ao Flamengo, as atuações do Samuel Lino sendo destacadas e já existe esse debate, se Samuel Lino pode ser convocado, se deve ser convocado pelo Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. E ganhou força, né, esse debate, principalmente depois do Neymar ter voltado aí a ficar à disposição do Carlo Ancelotti, gerou discussões sobre qual dos dois jogadores merece mais, nesse momento, uma oportunidade na seleção brasileira. E, curiosamente, no meio desses debates, Samuel Lino e Ancelotti se encontraram nesta quinta-feira em um restaurante no Rio de Janeiro. O encontro aconteceu na Barra da Tijuca e, segundo a apuração do jornal O Globo, foi um encontro por acaso. E nós temos aí a imagem, dando os créditos ao pessoal lá do Coluna do Fla e a informação do jornal O Globo. Rolou esse encontro aí, e segundo o Globo, um encontro por acaso de Carlo Ancelotti com Samuel Lino, que a gente conferiu aí na tela. E antes de falar de situação do Neymar ou coisa do tipo, falando especificamente do Samuel Lino, Bruno Prado, Vampeta e Fábio Piperno, é muito cedo para falar em seleção brasileira ou o Ancelotti tem que considerar a convocação desse jogador pelo que ele vem apresentando nesse início de trajetória pelo Flamengo? O Samuel Lino já era um jogador convocável, assim, que estava num grupo de 40, 50 atletas, com certeza, que eram observados. E isso até dá para dizer como fato, não só como um achismo aí que ele está sendo observado, porque na lista do Dorival Júnior, a última dele, que a CBF divulgou a pré-lista de 50 e poucos nomes, ele estava nessa pré-lista, quando ele ainda era jogador do Atlético de Madrid. Isso aí foi público, né? Foi uma lista divulgada publicamente, ele estava naquela pré-lista. E é bem possível que estivesse também na pré-lista da primeira convocação do Ancelotti. Então, acho que ele é um jogador que já, como gostam de usar a expressão, já está meio que no radar da seleção e pode aparecer numa lista. Eu não acho que seria um absurdo. Ele, não por causa desse início do Flamengo, ele vem jogando bem no Atlético de Madrid. Então, acho que ele é um nome observado. Acho que ele está num grupo aí de 50 nomes e esteve oficialmente nesse grupo na última convocação do Dorival. Ele briga ali por uma vaga no lado esquerdo. Aí eu não sei por que meteram o Neymar no meio da história, que acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode estar os Samuel Lino e o Neymar numa lista, pode não estar nenhum dos dois. Acho que eles não brigam por uma vaga, acho que não é uma disputa entre eles. Acho que não tem nada a ver. Acho que o Samuel Lino hoje, com quem ele briga mais com o Martinelli. Nem o Vinícius, eu sei se, acho que está ali, o Ancelotti não usou o Vinícius pela esquerda no jogo Paraguai, por exemplo, mas ele briga com jogadores que podem atuar na ponta esquerda, né? E o Martinelli foi o titular na ponta esquerda no último jogo, com certeza o Martinelli estará na lista, pode ser que ele esteja também, então ele briga com esses jogadores de lado de campo. E acho que ele é um nome que pode estar ali, é uma posição, esses jogadores de lado, é uma posição que tem bastante gente, né? A seleção tem muitos jogadores de lado de campo, mas acho que ele está numa lista, como eles falam, a lista larga aí de 50 nomes, mais ou menos, ele deve estar nessa lista aí e pode em algum momento aparecer numa lista de 23 nomes. Samuel Lino, Vamp, você acha que está cedo ou o Carlo Ancelotti tem que considerar a convocação dele para a seleção brasileira pelo que vem apresentando no Flamengo? Não pelo que vem apresentando no Flamengo, o cara chegou, não tem nem um mês. O Ancelotti já deve conhecer bastante, que estava ali do lado, né? Jogavam contra direto, né? Ele pro Atlético de Madrid, Ancelotti treinador do Real Madrid. Se é uma coisa que o Ancelotti deve conhecer bem, é ele e o Vinícius Júnior. E o Rodrigo. Tem mais quem? Militão. Então, se ele tiver que ser convocado, não vai ser só por esses 3 jogos ou 4 que ele fez no Flamengo. É pelo conjunto da obra toda, né? E a gente vai depois exibir aqui os números do Samuel Lino nesse debate, nessa discussão. Como lembrou o Bruno Prado, o atacante do Flamengo, que já estava, né, já aparecia ali na lista de jogadores observados, né, numa espécie de pré-convocação do Carlo Ancelotti. Então, assim, falar de Samuel Lino na seleção brasileira não é necessariamente uma novidade, né? Não é uma novidade, tanto que já estava sendo monitorado, observado e até mesmo entrou em pré-convocação aí do Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Mas começou muito bem pelo Flamengo
e de repente aquele torcedor que não acompanha ou não tem o conhecimento do futebol de fora, do futebol estrangeiro, que não assiste, de repente, a Liga Espanhola, não assistia aos jogos dele lá no Atlético de Madrid, agora está acompanhando ele de perto e está falando assim, como que a seleção brasileira não tem esse jogador? Não é Piperno? Isso acontece bastante, Piperno, Bruno e o Samuel Lino entrando aí nesse debate, se merece ou não uma convocação para a seleção brasileira. Ô Bruno, desculpa, Pedro, eu acho o seguinte, é aquilo que o Vamp falou, né? Acho que o Ancelotti tem que avaliar por tudo aquilo que ele conheceu do Samuel Lino no Atlético de Madrid. Porque em relação ao Flamengo ainda está muito precoce, né? Jogou, entrou em campo 3, 4 vezes, é muito pouco ainda. Eu acho que assim, é um jogador que está no bolo, ele tem possibilidades, não que a convocação ou a ausência dele sejam absurdos. Eu acho que, assim, o retorno dele ao futebol brasileiro certamente o insere definitivamente nesse bolo dos postulantes, daqueles caras que brigam. Lá na Espanha, dependendo aí da frequência dele como titular, ele ia ser mais ou menos lembrado. Aqui não, aqui obrigatoriamente todo mundo vai vê-lo o tempo inteiro, todo mundo vai se lembrar dele e vai reconhecer nele uma alternativa. Mas eu não acho que seja, assim, uma presença certa, como também não acharia nem um absurdo se ele fosse convocado. Eu acho que em algum momento ele vai acabar sendo testado. E eu acho também que o momento é para esse mesmo, para fazer teste. Números de Samuel Lino com a camisa do Flamengo. A gente tem aqui a arte para você poder analisar, você de casa, os nossos analistas também analisarem os números do Samuel Lino. E como tem muita gente colocando nesse debate o Neymar, a gente tem a comparação aqui dos números dos dois. Mas começando pelo Samuel Lino. Desde que chegou ao Flamengo, 5 jogos, por enquanto nenhum gol marcado, mas tem uma assistência, um pênalti perdido, tem outra grande chance criada, dribles certos de 68 tentados. Isso é bonita, né? Esse negócio do pênalti perdido lá, numa decisão por pênalti. Foi na decisão contra o Atlético. Então, decisão por pênalti aí. Às vezes não entra muitas vezes não entra na estatística esse pênalti que é perdido, né? Mas entrou. 21 dribles certos de 68 tentados, duelos ganhos 36 de 60 e 9 desarmes para o Samuel Lino. O nosso Vampeta ele tem uma teoria sobre a artilharia da última Copa do Mundo, porque se vale isso aí, também vale a teoria do Vamp. Quantos gols o Mbappé fez na Copa, Vamp? Para mandar perder um pênalti na Copa, pode mandar o país embora. Aí não. Porque se o Samuel Lino tivesse feito aquele gol de pênalti, não ia aparecer lá nos gols, ia estar 0. Isso, aí você perde um gol na Copa do Mundo, não vale. Não, você perde o país todo, fica triste, você vai embora. Aí você faz e não conta a artilharia. Que negócio de louco. E a comparação com o Neymar, né? Os números do Neymar desde a pausa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, a gente também tem Neymar pelo Santos, 6 jogos, 3 gols, uma outra grande chance criada, 16 passes decisivos, 5 de 15 dribles certos, 26 de 55 duelos ganhos e 19 faltas sofridas. Tá aí os números do Neymar com a camisa do Peixe desde a Copa do Mundo de Clubes. Lembrando que o Carlo Ancelotti fará a próxima convocação do Brasil, da seleção brasileira, na segunda-feira, dia 25. Então, até por isso, já nessa sexta, a gente está antecipando esse debate sobre seleção brasileira, Bruno Prado. E aí tem muita gente que compara. Se o Neymar merece uma oportunidade, por que o Samuel Lino não? Mas é aquela comparação de querer meter o Neymar em tudo, né? Vamos falar alguma coisa do Neymar aí, assim, que assim, os jogadores não têm nada a ver um com o outro, assim, eles estão em estágios diferentes da carreira. Hoje eles jogam em posições diferentes. Neymar já jogou ali na ponta esquerda, mas há um bom tempo ele não joga ali, né? Acho que eles nem disputam o mesmo espaço, o mesmo lugar. Samuel Lino hoje é um ponta esquerdo, o Neymar é um jogador que joga centralizado. Ele pode jogar ou de 10 ou até de 9. Mas na ponta esquerda ele não joga há um bom tempo. Ele jogava na época do Barcelona, na primeira passagem no Santos. Já no Paris Saint-Germain ele jogava mais por dentro. E depois das lesões mais graves, menos ainda, né? Hoje está mais velho, tem cirurgia no tornozelo, tem cirurgia no joelho. Então hoje ele joga mais por dentro ali, onde desgasta menos. Então acho que assim, não existe disputa entre Samuel Lino e Neymar.
São dois jogadores que estão em momentos diferentes da carreira e jogam hoje em posições diferentes. Então, numa reunião ali da comissão técnica, fechando a lista, acho que não vai ter essa aí, não. Eu levo o Samuel ou o Neymar. Assim, não existe assim. O Neymar compete numa outra posição. E o Samuel Lino compete, como eu citei, por exemplo, com o Martinelli, com quem joga na posição do Samuel Lino é o Martinelli. Sim. Que vai, eu tenho certeza que o Martinelli vai estar na lista, que ele jogou contra o Paraguai bem. E isso, com certeza, tem o peso. Quem jogou já com o Ancelotti na seleção e jogou bem, vai estar de novo. O Alexandro Ribeiro, zagueiro do Lille, vai estar na lista, com certeza. O cara teve a chance de jogar e jogou bem, então ele vai estar. Então, assim, o Neymar é uma outra situação. O que eu vejo o Neymar na seleção é aquela coisa. Eu acho que o Neymar nem precisa, na minha opinião, não sei o que o técnico vai fazer e o que ele pensa. Eu tô falando da minha opinião, assim. Para mim, o Neymar nem precisa jogar muito bem para estar na seleção. Eu coloco o Neymar numa situação diferente. Para mim, o Neymar é um jogador muito acima da média, muito acima do normal, um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro. Está mais velho, está numa condição física diferente. E claro que ele não vai conseguir jogar com a mesma frequência, com a mesma intensidade como ele já jogou. Mas eu gostaria de ter o Neymar num grupo. Se eu comando um time, eu posso escolher 26, 23 jogadores para disputar uma Copa do Mundo. Eu gostaria de ter o Neymar num grupo, mesmo que seja numa situação de não jogar todas, de entender, conversar com ele. Mais ou menos, mal comparando, a situação que hoje vive a Marta na seleção feminina. A Marta não é titular em todos os jogos do Brasil. Ela é titular, ela entra em alguns momentos. Teve agora uma final de Copa América. Quem meteu o gol que levou a decisão para os pênaltis? Ela. Então, o que eu vejo para o Neymar hoje na seleção é essa coisa, um cara para resolver alguns momentos difíceis. Palmeiras no Mundial. O Paulinho estava sem condição física pela lesão, mas estava ali, era um cara que o Abel poderia usar em alguns momentos e em 2 jogos ele resolveu para o Palmeiras. Contra o Inter Miami, ele entrou e fez um gol, estava perdendo o jogo e fez o gol da vitória contra o Botafogo. Então eu enxergo o Neymar assim, um cara muito acima da média. Não dá para cobrar que o Neymar jogue hoje o que ele jogava aos 20 anos de idade, sem cirurgia, sem nada. É um outro momento da vida dele. E que eu acho que a melhor notícia sobre o Neymar nos últimos tempos é que ele está jogando. Independente, às vezes bem, às vezes não, mas ele está jogando. Na minha cabeça, ele estar jogando já é o suficiente para ter ele num grupo. E aí uma conversa bem aberta com ele, cara. Entender, a sua situação hoje é essa. Eu não vou te colocar em todos os jogos. Se eu te meter em todos os jogos numa Copa, tem grande chance de no meio da Copa você se machucar, e eu quero ter você para os jogos importantes. Às vezes iniciando, às vezes não. Mas eu quero ter você ali para num jogo de quartas de final, por exemplo, eu ter a opção de ter um cara como você ali para me ajudar, para decidir um jogo, para fazer um gol de empate, para fazer um gol de vitória, para dar uma assistência. Então acho que são estágios diferentes. Para mim, o Neymar estando apto, jogando, eu contaria com ele no grupo. A gente exibiu a arte do Neymar e nos duelos ganhos saiu 26 duelos ganhos de 25. Na verdade, 26 duelos ganhos de 55. Tá? Então, só para fazer aqui a correção, porque saiu errado ali um erro de digitação na nossa arte. Mas, ô Vampeta, você que já disse aqui no microfone da Jovem Pan que o Neymar tem o seu espaço, né, entre os grandes jogadores da história do futebol brasileiro. E tá na nossa pauta aqui esse debate, né, do Samuel Lino, do Neymar, convocação do Ancelotti na segunda-feira. Eu acho que ele vai acabar convocando o Neymar. Eu acho que o Neymar já provou aí, está mostrando nos últimos jogos. O Neymar não precisa nem estar 100%. Mas mantendo aí essa sequência como ele tem mantido com a camisa do Santos, eu acho que o Ancelotti vai convocar. Agora o Samuel Lino, tem muita gente que gostaria de ver ele na seleção brasileira, e é claro que os torcedores rivais não gostam desse debate, porque acham que é muito precoce, está chegando agora no Flamengo. O Samuel Lino, se ele for convocado agora, é pelo que ele fez no Atlético de Madrid. E o treinador vivia lá em Madrid, vivia na mesma cidade e tudo, e mais agora porque, com essa opinião assim, porque está no Flamengo. Mas não é pelo que ele fez no Flamengo. Muito cedo para o que ele fez no Flamengo colocar na seleção brasileira. O Neymar não, já tem outro pedigree e tudo, o Ancelotti sabe quem é. Vai esperar. É segunda-feira a convocação? É na outra. Na outra. Ainda tem tempo. Vai na ver. Outra segunda-feira, dia 25. Não, ainda vai ver o Neymar jogar no final de semana contra o Vasco. Tem jogo só no outro, porque no meio de semana o Vasco não joga também. Porque só joga pelo brasileiro. Tem tempo, tem mais 2 jogos pro Neymar jogar, para o Ancelotti ficar de olho. É que o mês de agosto tá voando, já achei que já ia ser essa segunda-feira. Dia 25 é na outra segunda-feira. Diferente de outros anos, né? Que agosto demorava para passar, né? Você é rápido assim tudo também, Pedro? Ai, caramba. Que papinho, hein? Não, eu não tô falando nada disso. Eu não falei nada disso. Você é rápido de tudo, irmão. Não.
Não. Você está no Só grupo. falei que o mês de agosto tá passando Você está, muito rápido. O senhor está no nosso grupo da Jovem Pan, não está? Tô. Você vê os debates como Tô vendo. Tá acalorado? Tá nesse nível. Tá nesse nível o debate acalorado da Jovem Pan. O pessoal tá debatendo muita coisa. No grupo da resenha, né? Que a gente tem um grupo no WhatsApp só da resenha. Tá nesse nível. Papo Né? acalorado, senhor Guilherme Silva. Senhor Pedro Henrique Sperber, Guilherme Silva, Flávio Prado também participa ativamente desse grupo. Guilherme Nápoles. Fábio Piperno também muito Fábio Piperno. É verdade. Você Impressionante, também... o Ivan Flávio Petro tem Prado. participações nesse grupo pontuais, mas tem participações eu fico muito só boas. observando. Botaram lá dando beijo no Beto Side. Beto, te amo, meu irmão. O Flávio Prado desse grupo, ele tá mais ágil do que no dia que ele foi lá no Araqueto, lá.